Bom dia, pessoal. Hoje nós teremos aula no livro Atos de Língua Portuguesa. Nós vamos estudar a unidade 5, o texto informativo, a página 144, 145, 146 e a página 147. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma imagem, uma ilustração. O que vocês veem nessa ilustração? O que está acontecendo aqui? O que as crianças estão fazendo? E o adulto? Quem é esse adulto? Onde eles estão? Então, pessoal, acho que deu para vocês perceberem que eles estão o quê? Num laboratório, numa sala de aula, eles estão pesquisando no computador, olhando livros. Eles estão o quê? Fazendo o que mais? Estão procurando conhecimento, né? Então a professora vai lendo aqui e vai explicando. Quem aparece nesta cena, o que eles estão fazendo? A professora já disse. Onde você procura informações quando quer saber de algo que desconhece? Você também se interessa por animais? Quais costumam despertar a sua curiosidade? Quais são os animais que costumam despertar a sua curiosidade? E aqui a professora não leu, mas eu vou ler agora. Nessa unidade, que é a unidade 5 que nós vamos estudar, o que você vai aprender? Ler e interpretar informações de um texto informativo, estudar partes do texto informativo, organizar informações em esquema, produzir um texto informativo, estudar pronomes e usos de porquê junto e porquê separado, estudar os sons representados pela letra X, participar de apresentação oral e outras atividades orais. Então, nós vamos estudar essa unidade 5, todos esses itens. Então, vocês vão responder essas questões aqui e enviar a foto para a professora. Então, agora nós vamos mudar de página. A professora vai ler para vocês, então, o texto informativo, que está na página 146 e 147. Então, leitura, texto informativo. Por que as lagartixas perdem o rabo? Você já viu uma lagartixa cotó? Isto é, sem rabo. Ou sem um pedaço dele? Estranho, não é mesmo? Será que ela nasceu assim? Com defeito de fabricação? Com certeza, não. O filhote da lagartixa sai do ovo com o rabo inteiro. Na natureza, os animais têm formas diferentes para se proteger e escapar dos predadores. Pessoal, as palavras que estão escritas em verde são palavras que se vocês não souber o significado, ela tem o significado aqui embaixo, certo? Que é o vocabulário do texto. Alguns adquirem a cor do ambiente. Uns têm espinhos, outros veneno. Há ainda os que podem partir por vontade própria uma parte do corpo para escapar do perigo, como as lagartixas. As lagartixas são um tipo de lagarto e os lagartos pertencem ao grupo dos répteis, junto com as cobras, as tartarugas e os jacarés. Acontece que só os lagartos, alguns deles, são capazes de desprender um pedaço do rabo. Esse processo se chama autonomia. Auto significa voluntário, próprio.
voluntário, próprio, e tomia significa partir, cortar. Então, a palavra autonomia significa, algo que parte por conta própria. E significa partir ou quebrar por vontade própria, uma parte do corpo. A autonomia ocorre em alguns animais, como insetos, crustáceos ou répteis, mas nem sempre. A parte que se pode partir é a mesma, como a lagartixa. Como isso se dá na cauda, nome que os cientistas dão para quebrar o rabo de animal, que dão para qualquer rabo de animal. Chamamos de autonomia caudal. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. É assim, em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usada para momentos de perigo. Então, pessoal, vocês viram que interessante, né, essa parte aqui do texto. Está falando sobre as lagartixas, que elas pertencem à classe, né, ao grupo dos répteis, e elas têm o processo de autonomia, ou seja, que o rabo parte por conta própria, né, em situação de perigo. Agora nós vamos à página 147. Aves, gambás, gatos, cobras são alguns dos animais que gostam de comer lagartixas. Portanto, a primeira coisa que ela faz quando se sente ameaçada por um desses predadores é correr para algum abrigo e fugir deles. Se isso não dá certo e o predador consegue alcançá-la e tenta capturá-la, a lagartixa simplesmente solta a cauda. Quando ela faz isso, o pedaço do rabo solta e fica se mexendo de um lado para o outro por alguns segundos. Esse movimento do rabo atrai a atenção do predador, que fica olhando e tentando pegar o pedaço saltitante da cauda. Com o predador distraído, a lagartixa aproveita para correr e salvar sua vida. É claro que nem sempre essa estratégia funciona. E muitas lagartixas acabam virando almoço de outros animais. Mas e depois? Será que ela fica com o rabo cotó? Pessoal, o rabo cotó é rabo cortado, né? Um pedacinho só de rabo. Para sempre ou a cauda cresce de novo? E se crescer, pode se quebrar novamente? Com o tempo, aquele pedaço de cauda vai crescendo de novo, se regenerando. Só que a nova cauda, depois de regenerada, não é mais a mesma. Seu interior não é mais feito de osso, porque as vértebras não se regeneram, e sim de outro tipo de tecido cartilaginoso, que não terá mais aqueles pontos de quebra. Além disso, o novo pedaço tem um tamanho menor que o espaço original. Se a lagartixa se meter em apuros e precisar soltar a cauda de novo, o corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que sobrou quando ela escapou do predador da outra vez. Porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Ao fazer uma nova autonomia, ela perderá mais um pedaço da cauda verdadeira, além daquele pedaço que havia regenerado. Ou seja, a cada autonomia, o rabo da lagartixa será mais curto. Por isso, não devemos fazê-la perder sua cauda à toa, só por brincadeira, pois estaremos tirando dela uma chance de usar uma estratégia com um predador de verdade e, com isso, salvar sua vida. Lembre-se, sempre que você encontrar uma lagartixa cotó, ou com um rabinho muito pequeno, pode ter certeza de que ela escapou de ser lanche de alguém.
Então, a fonte, quem escreveu o texto foi a Mara C. Kieffer e o Carlos F. D. da Rocha. O livro dos porquês, né? Aqui nós temos a imagem. Achei bem interessante essa informação da lagartixa. E aqui tem algumas informações sobre os autores, né? Que eles são pesquisadores do Departamento de Ecologia e Biologia Roberto Alcântara Gomes, né, IBRAG, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, pessoal, e outra coisa, outra informação sobre a lagartixa, que a lagartixa ela é do bem. E muita gente tem medo, mas ela nos protege. Elas comem baratas e até mesmo escorpiões. Então, ela livra o nosso espaço, né, o nosso ambiente desses insetos, né, que são perigosos. Então, nunca matem uma lagartixa, nós devemos protegê-la. E pessoal, a professora leu o texto, mas eu gostaria que vocês lessem novamente. Lessem, grifassem, olhassem as palavras desconhecidas, né, no dicionário ou mesmo nesse vocabulário que tem aqui. Vou fazer outro vídeo explicando a outra página, porque senão vai ficar muito longo, que tem a interpretação do texto. Um abraço e fiquem com Deus.